Então hoje a gente vai ler só o versículo 21, tá bom, meus irmãos? Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O tema da minha mensagem hoje é: qual o sentido da vida? É uma pergunta que toda a humanidade quer saber a resposta. E você vai ver aqui como Paulo, de uma forma simples e objetiva, ele consegue mostrar que a humanidade perece porque não busca aquilo que é correto. Pode perceber, se você fazer uma autoanálise ou se você perguntar para qualquer conhecido, chegue para uma pessoa e pergunta para ele o seguinte: olha, o que te motiva a levantar todas as manhãs? Por qual motivo, razão e circunstância você acorda, você trabalha, você dá duro? Qual o grande objetivo? Você vai ver que a maioria é por conta de dinheiro. A maioria. E eles podem até conseguir possuir dinheiro, mas vivem uma vida sem significado, mesmo com muito dinheiro. Nós que somos pobres achamos que quando tivermos dinheiro, então a alegria vai ser completa. Tem pessoas que têm muito e não têm a alegria que nós temos. Tem um filósofo chamado Arthur Schopenhauer. Ele, certa vez, meio maltrapilho em uma praça, perguntaram assim para ele: quem é você? Que as pessoas não sabiam quem ele era por conta da aparência física, né, um pouco deteriorada. E então, quando perguntaram a esse filósofo quem é você, ele respondeu da seguinte maneira: por Deus que eu queria saber quem eu sou. Pode ver, as mentes pensantes da nossa sociedade, os maiores filósofos do passado, do presente, eles vivem querendo descobrir o porquê da vida, qual o sentido da existência, quem você é, para onde você vai. Essa é a pergunta de muitos e é por isso que muitos acordam e batalham diariamente. Eu sei que nós, seres humanos aqui normais, né, a classe normal, operária, trabalhadora, nós não ficamos filosofando em casa do tipo, né, olha, quem sou, para onde vim, para onde vou, não, ser ou não ser, eis a questão. A gente sabe em nossa humildade que nós viemos de Deus e voltaremos para Deus, ou qualquer caipira, qualquer pessoa de roça sabe que ele veio da mãe dele e ele vai para o cemitério. Todos buscam uma resposta para a vida, todos, sem exceção. O problema dos homens é que a maioria deles vivem uma vida de desespero dormente. Que sentido? Eles vivem sem objetivo. Eles não sabem para que eles vivem. A vida é apenas uma rotina que vai indo, vai indo, vai indo. Tanto é que nós vemos livros escritos inteiros para mostrar qual que é o sentido da vida. E Paulo, ele vem em apenas um único versículo. Ele diz assim para mim e para você: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Levando-se em consideração aquilo que eu tenho pregado nas últimas quartas, qual era o cenário em que Paulo diz isso? Paulo preso, grande risco de ser morto, longe de seus familiares, como um herege. Ainda assim, este homem escreve uma epístola cujo tema é alegria. Olha o que Paulo vai dizer mais para frente, né? Completai minha alegria no Senhor. Ou seja, ele está dizendo: olha, eu estou quase pleno de alegria, só falta um pouquinho, completa. É como se fosse um copo d'água, né? Falta um pouquinho. Filipenses 4, ele vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Você vê ele falando disso constantemente nessa epístola que foi escrita de dentro da cadeia. Olhe para as pessoas do mundo. Olhe para as pessoas mais inteligentes. Olhe para as pessoas mais endinheiradas. A vida deles é miséria cheia de dinheiro. Miséria seguida de miséria. Woody Allen, eu coloquei a frase dele ali, põe ali, Miguel, por favor. Cineasta muito famoso, americano. Ele disse assim: quão bom é para nós uma vida longa, se ela é tão difícil e escassa em prazeres, e se é tão cheia de tristeza a ponto de darmos as boas-vindas à morte como redentora. O cara é o top lá de Hollywood, mas ele diz: a vida é uma desgraça. Para mim a vida é isso, a vida é uma desgraça. Paulo vai de encontro a ele, diz assim: olha, a vida aqui é muito boa, mas o dia que eu morrer vai ser melhor ainda. É só alguém que é cheio do Espírito Santo que consegue ter esse entendimento, que consegue ter esse pensamento. Muitas pessoas vivem uma vida de desespero dormente, de desgraça, sabe por quê? Porque elas colocam esperanças em coisas erradas. Olha, tinha
acho que é uma camiseta do Corinthians, né, que estava escrito na gola assim, antiga camiseta, Corinthians minha vida. Está explicado porque é a desgraça dos corintianos, né? Que é o Corinthians que é a vida dele. Não é um time de futebol que é a nossa vida. Não são os amigos. Não é o emprego. Não é a sua casa própria. Não é o seu carro. Nem mesmo os filhos abençoados que Deus te deu. Porque se você coloca toda a sua esperança em coisas ou em pessoas, o dia que essas coisas ou pessoas se vão, você acaba, o seu propósito existencial não tem mais. Por quê? Porque a sua esperança era apenas aquilo ali. É importante que eu e você devemos sempre nos questionar, né? O que define a nossa existência? Qual é o grande norte da nossa vida? E primeiro, eu vou passar aqui, né, de forma negativa, vou falar o que não deve nortear a minha sua vida. Põe primeiro aí, por favor. Primeira coisa, o que não deve nortear a minha sua vida é o seguinte: para muitos viver é chegar em algum lugar. Esse é um objetivo medíocre. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, olha, a felicidade está logo ali à frente. Ou seja, um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de dedicação, e então a gente vai conseguir. A felicidade está logo ali. E às vezes nós colocamos essa felicidade em coisas. O dia em que eu comprar o meu carro próprio, a minha casa própria. O dia em que eu casar, as mulheres principalmente têm esse anseio, né? O dia em que eu casar, aí então vai ser a minha felicidade. O dia que eu tiver filhos, o dia que eu tiver uma família feliz. Então, ela não consegue perceber que durante a sua caminhada ela vai angariando coisas, vai conquistando objetivos, e aquela alegria tão esperada parece que nunca chega. Tinha um comercial antigo que eu acho que representava da melhor maneira essas pessoas que vivem por um objetivo que está logo à frente. Eram dois rapazes, né? Eles estavam escalando uma montanha bem íngreme, e então eles suando, se esforçando, cavando aquelas coisas, subindo. E então quando eles chegaram lá em cima da montanha, alegres de tudo, uhul! Ah, conseguimos! Então um olha para a cara do outro e diz assim, e agora? Vamos descer. Conquistamos o nosso objetivo, o que nos resta a não ser descer? É o mito da cenoura, né? Talvez também seria esse. Você pega o burrinho, senta nele, pega uma vara de pescar e põe a cenourinha na frente. E o burrinho vai a vida inteira tentando morder a cenoura e nunca consegue. Mas ele acha, a felicidade está ali, ó. No dia em que eu conseguir morder a cenoura, nós como cristãos temos que tomar um baita cuidado para não colocarmos também a nossa esperança nessas coisas. Não estou dizendo que nós não podemos batalhar por coisas aqui terrenas. Podemos e devemos ser diligentes, dedicados. Só que conquistar coisas não deve ser a razão da minha e da sua existência. Porque pode ser que assim que conquistarmos, veremos que a frustração é maior que o anseio que tínhamos pela vitória. A segunda coisa que não deve nortear a minha e a sua vida é que alguns vivem assim, dessa maneira. Para eles viver não é chegar em algum lugar, para eles viver é desfrutar o momento. Ou seja, não importa o destino, o que importa é que eu e você venhamos aproveitar o caminho. Então, enquanto se vive, se aproveite da melhor maneira possível. Ora, bora curtir. São aquelas pessoas que dizem o famoso carpe diem, né, que é o Hakuna Matata. Ou seja, viva o momento. Viva o momento, aproveite cada instante. E não é uma ideia ruim, não é. Se acordar de manhã, dá bom dia para todo mundo, né? Para a planta, para o sol, para o poste, bom dia para todo mundo. Não é uma ideia ruim. Mas experimente dizer, viva um momento para um presidiário, que ainda vai ficar mais 25, 30 anos na cadeia. Experimente dizer, viva um momento para uma pessoa que faz quimioterapia. Experimente dizer e viva um momento para aquele menino que perdeu 6 pessoas da sua família em um deslizamento no Rio de Janeiro. Chega e diga para as pessoas, viva um momento, rapaz. Não vai conseguir. Não se consegue viver o momento quando o seu momento é uma desgraça. E veja, o tempo em que nós vivemos, a sociedade em que vivemos, é um momento péssimo, péssimo. Já vivemos momentos piores, talvez, né? Mas o momento em que nós vivemos é péssimo. Por que eu digo isso? Por conta do cenário político do Brasil, óbvio, né? Segurança nenhuma. Liberdade de expressão estão querendo nos tolher.
Mas não apenas isso. Tire esses políticos corruptos de lado, se fosse possível. Tire esse Supremo Tribunal Federal que não presta de lado, se possível fosse. Olhe para a juventude que nós temos. Olhe para os jovens que nós temos, que só querem saber de curtir a vida. Não querem aprender nada. Não querem se desgastar com nada. Querem apenas curtir o momento. E estava vendo uns vídeos esses dias com meus filhos lá, né, sobre o Tesla, sobre Einstein, e gênios que desde bem pequeno tinham ali os seus objetivos, dedicavam-se, trabalhavam muito. Se formos para a Escritura, podemos pegar, por exemplo, a pessoa de Samuel. Samuel, desde pequeno, estava lá no templo, se dedicando, aprendendo. Nasceu de Ismael, a mãe dele já foi e colocou ele lá. Tinha os seus objetivos, servir a Deus. Agora, olha a nossa juventude. Sabe qual é o grande objetivo da juventude atual? É não ter objetivo algum. Qual que é o seu objetivo? Não tem nenhum. Vamos esperar o quê? De uma nação cuja uma das maiores influenciadoras é Anitta. Felipe Neto. Como uma nação vai avançar desse jeito? Pessoas que te ensinam a buscar prazer a qualquer custo. Família, jamais. Não. Pessoas que te ensinam a colocar o dinheiro como objetivo. Valores e princípios de forma alguma. Por isso, se você está me ouvindo aqui, é jovem, saiba, o final das pessoas que não buscam a Deus é sempre triste, ainda que seja rodeado de amigos, ainda que seja rodeado de mulheres. O final da balada é sempre frustrante, e eu digo isso de forma alegórica, mas também de forma literal. O final da balada é sempre frustrante. A nossa igreja, Resgatar de Lorena, eu morava em Guaratinguetá, então eu ia de manhã para lá, aos domingos de manhã. E no caminho ali na Via Dutra tem uma cervejaria, uma boate muito conhecida em Guaratinguetá, que é a Cervejaria do Gordo. Era impressionante. Eu estava passando ali, né, às 8h15, 8h20 da manhã. Todo domingo de manhãzinha tinha um jovem caído, jogado. Bebeu e estava lá jogado. Não sabia nem de onde que veio, nem para onde que ia, nem como que vai embora. Toda vez tinha. Será que de fato curtir a vida é tão bom assim, como eles dizem? Será que é? Será que é tão bom como a Anitta e esses outros dizem, curtir a vida? Será que é tão bom? Olhe para os ícones da nossa sociedade. Quando eu era adolescente, ímpio, eu ouvia muito aquela banda Charlie Brown Jr. E, óbvio, né, tem um monte de besteira que eles falam na música, mas a voz do vocalista era algo espetacular, coisa que não se vê hoje, né? Alguém que cante como o Chorão cantava. Qual o fim dele? Qual o fim do rapaz que assumiu a banda depois dele? Champignon? O mesmo. Suicídio. Amy Winehouse e uma mulher com uma voz ímpar. Espetacular. De cantar, se arrepiar inteligente. Como que pode uma voz dessa? O destino, mesmo. Você acha que a vida louca, de fato, ela tem um pote de ouro no final? Não tem. Essas pessoas que não têm um objetivo palpável, espiritual, que transcende, que é Cristo, ainda que elas conquistem inúmeras coisas, o fim é sempre triste. Eu lembro de um filme também que era Patty Adams, Doutor da Alegria, com Robin Williams. Ele faz este filme, né? O objetivo dele ali, o personagem era animar as pessoas. Outro que termina se suicidando. Porque a vida sem Deus é uma miséria, é uma desgraça. Mas para outros sim, uns viver é desfrutar o momento, para outros viver é fazer o bem. Tem pessoas que elas não vão para esse lado. O lado de, olha, quando eu chegar lá, ou o que importa é curtir o momento. Tem alguns que pensam da seguinte maneira, olha, viver é fazer o bem para os outros. São aquelas pessoas das grandes causas, das cestas básicas, de querer ajudar o próximo a qualquer custo, de levar sopão para mendigo na rua. Nada contra, devemos fazer essas coisas. Visitar orfanato, asilo, devemos fazer. Sem jamais esquecer
que fazer o bem ao próximo é o segundo mandamento. Há um mandamento que vem antes desse. Há um mandamento que antecede o ame o próximo, que é o ame a Deus. Porque nós só conseguiremos amar verdadeiramente o próximo se estivermos conectados a Deus. Do contrário, é apenas interesse. Por mais que muitos não digam, mas o que tem de interesse por trás de pessoas que ajudam os outros, às vezes não é para ter lá, aparecer no jornal, apesar que hoje em dia também, né? A pessoa oferece uma sopa para um mendigo aqui na rua e o celularzinho está aqui, né? Mas ainda que não faça assim. Quantas pessoas eu já vi dizendo assim, olha, sabe por que eu ajudo as pessoas? Porque quando eu ajudo, eu me sinto bem. Faz bem para mim. Ou seja, no fundo, ela está preocupada com ela. Eu preciso fazer o bem para quê? Para que eu venha a ser beneficiado. Então, fazer o bem separado daquele que é bom também não adianta. Para outras pessoas, viver é fazer a obra de Cristo. Você pode pensar assim, pastor, isso aqui não tem como estar errado, né? Fazer a obra de Deus, isso aqui, é para isso que nós temos que viver. Uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor que ele dizia assim, pastor de uma igreja grande, pensa, problema financeiro zero. A oração dele não era a seguinte, oh Deus, dai-nos graça de termos arrecadação para quitarmos as nossas contas esse mês. A oração dele era diferente, Senhor, onde eu vou gastar o dinheiro desse mês? Tamanha era a quantia de dinheiro que tinha. Zero problema financeiro. Mas um angustiado, triste, depressivo, mesmo tendo tudo, pessoas, irmãos que gostavam dele, da família, um bom carro, uma boa casa, tudo. E por que mesmo assim ele vivia em uma angústia tremenda? É porque ele apenas trocou esse princípio aqui de Paulo. Paulo diz assim, porquanto para mim viver é Cristo. Ele trocou o viver a obra de Cristo. Então, olha, se eu vivo a obra de Cristo e a igreja está indo bem, então eu vou ficar tranquilo. Mas nem essas coisas podem nos trazer a alegria e a felicidade que o próprio Deus nos traz. Tanto é que o William Hendrickson, ele vai dizer assim, né, que para um pastor, o pior inimigo do ministério dele é o próprio ministério. É você fazer do ministério um Deus, é você colocar como objetivo, o dia em que tivermos 500 pessoas aqui nesse lugar, 5 pastores, 10 obreiros, 50 líderes de pequeno grupo, daí sim seremos uma igreja forte, grande, resolvida. Assim que não formos mais uma igrejinha nessa cidade, tivermos um nome. E às vezes ele consegue. Pela graça de Deus, devido a muito trabalho, consegue. Só que essas coisas também não preenchem o vazio do coração do ser humano. Então, se vivemos para o ministério, queridos, imagina um pastor que coloca o ministério como o alvo essencial de sua vida. Aí pega um culto que vem 5 pessoas. Olha, eu fiquei durante anos, não foram meses. Acho que uns 4 anos, mais ou menos. Quem eu mais contava que iria ao culto, sabe quem era? Minha família. Porque eles não tinham como não ir, né? E eles eu sabia que ia. Diversas vezes, já cheguei no culto, a minha família é a família do Edivaldo, só. Às vezes um estava trabalhando, o outro não dava. Às vezes 6, 7 pessoas no culto. Teve uma vez que eu fui pregar e foi apenas a irmã que era o dia dela indo para a igreja. Uma única pessoa. Uma. Se o meu coração está apenas na obra, um pastor fica louco. Como assim? Como assim só isso aqui de gente? Se vivemos para o ministério quando há poucas pessoas, seremos um falido. É por isso que a obra de Deus, ela não é um fim em si mesmo. É apenas um meio para chegarmos no nosso objetivo. É por esse motivo que eu e você devemos lembrar sempre daquele episódio da viúva de Naim, onde está saindo uma multidão carregando um menino morto, filho da viúva, que não tinha mais ninguém, não tinha marido, só tinha um filho, não tinha INSS, não tinha aposentadoria. E então a sua única esperança estava ali, morta. E em contrapartida, entrando uma outra multidão com Jesus Cristo. E a diferença básica ali era apenas o ponto de referência. Enquanto alguns olhavam para algo morto, outros olhavam para algo vivo. Então que a nossa referência não seja coisas, pessoas,
Se eu falar para você também que eu não ligo, né? Para mim eu culto com 10, com 100 é a mesma coisa. É hipocrisia, óbvio que é hipocrisia. É muito melhor ter mais gente, óbvio que é. Eu fico feliz com dias como esse, quarta-feira, graças a Deus, vocês estão começando a vir, que bênção, hein? Deus tocando no coração de vocês para me livrar da angústia, tá vendo? Louvado seja Deus por isso. Mas ainda que tenhamos 200, 300, 500 pessoas no culto de quarta, se o objetivo era ter muita gente e a gente alcança esse objetivo, acabou a nossa razão existencial. Nosso objetivo é sempre Cristo. E quais as consequências de quem vive Cristo? Já estou terminando. Primeira coisa é que nem a prisão nos prende. É o que nós vemos aqui no caso de Paulo, né? Meu irmão, só quem tem Cristo como alvo existencial, só quem vive de fato para Ele, de uma forma transcendental, só quem vive Cristo como Paulo viveu, mesmo diante da angústia, de uma prisão, de um perrengue, diante de uma dificuldade, diante da dor, ele consegue sim, talvez até ser abalado, afligido, mas ele não desanima, continua. Olha, eu lembro, nossa, é como se fosse hoje. Tem uma irmã muito preciosa da nossa igreja lá de Guaratinguetá, hoje ela é casada, tem 3 meninas, e ela me marcou muito porque foi logo no começo da minha conversão que eu a conheci. Era muito amiga da minha esposa, das outras meninas lá, das outras poucas, né, que tinha pouquinha gente. E eu lembro que eu sempre via ela com o sorrisão aqui, assim, eu falei, gente, eu acabando de ir para a igreja, né, falei, mas não tem tristeza, crente? Toda vez está sorrindo? E então um dia, não sei o que eu tive que levar a Raquel na casa dela lá, tem que ir na casa da fulana. E eu lembro que nós estávamos chegando lá, e a casa dela era assim, né, era madeira do lado, madeira, alguns bambus segurando as madeiras. O portão não tinha, era um saco de ração de cachorro cortado e esticado, sabe quando você dá a volta por cima de um ferro assim, e fechava ali, esse era o portão. E eu lembro que nós abrimos aquele saco para entrar, a mãe dela vivia de reciclagem, lixo na casa inteira, no quintal inteiro, tinha só um pequeno corredorzinho assim, onde se passava um cheiro terrível. Por que me marcou muito? Porque eu ainda estava no começo da minha conversão, então diante daquilo ali eu disse, como pode alguém ser feliz no lixo? Como? Como pode uma pessoa exalar alegria, felicidade, vindo de uma circunstância tão terrível? Aí então essas coisas, o Espírito Santo usou para começar a me mostrar, tá vendo? Olha, as coisas materiais, ainda que sejam boas, não é isso que traz alegria plena para o ser humano. Vocês precisam de mim. É por isso que Paulo conseguia ter alegria, mesmo em meio àqueles soldados romanos, brutos. Alguns se converteram, é verdade, mas você acha que eles tratavam Paulo bem? De forma nenhuma. A segunda consequência de quem se vive Cristo é que nem a morte nos mata. Paulo, ele ansiava por seu encontro com Cristo. Ele sabia, olha, viver é bom, mas ainda que eu morra nesta cadeia, é lucro. Por quê? Porque a partir do momento que eu partir deste mundo, todas as tristezas, angústias, todos os medos, todas as aflições vão se acabar. É por isso que só um crente verdadeiro consegue não temer a morte, não ter medo. Agora, olha em compensação, como são os descrentes. Olhe para o que Paulo diz a respeito da vida e da morte. Para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, não tem tempo ruim para mim. Se tiver ruim e algo piorar, e esses soldados aqui me matarem, vai melhorar a minha vida. Mas olha como são os descrentes. Aristóteles, ele dizia que a morte parecia o fim de tudo. A morte é o fim. Paulo diz que a morte é o começo. A morte é o começo. John Paul Sartre, ele diz que a morte tira o significado da vida. Paulo, neste versículo, ele diz, não, a morte atribui. A morte acrescenta. Hamlet, personagem de Shakespeare, ele diz assim, em uma passagem, falando sobre a morte, né? O país não descoberto de onde nenhum viajante retorna. É assim que muitos pensam.
exatamente como Shakespeare escreveu. A morte é o país de onde nenhum viajante retorna. Por que eles dizem isso? Eles não conhecem aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Eles não conhecem aquele que a morte não pôde deter. Eles não conhecem aquele que quebrou os grilhões da morte. Paulo conhecia. Por isso ele tinha esperança. Ele voltou e então ele vai fazer com que nós também não venhamos terminar a nossa vida num túmulo. Ali apenas uma passagem. E para encerrar, eu pelo menos quando leio a história dos homens de Deus do passado, não tem como você não se encher de fé, de esperança, de ânimo. Quando você vê, olha, nós estamos passando por um período difícil hoje, é verdade, mas quando você vê o que os homens e mulheres de Deus do passado passaram, e como eles foram firmes, resilientes, resiliente, né? Aquele que enverga, mas não quebra. Traduzindo para hoje, talvez seja capota, mas, como que é? Capota, mas não freia, né? Por aí. Você vê tudo que aqueles homens e mulheres passaram e mesmo assim não arredaram o pé. Tem um homem chamado David Brainerd, ele foi genro de Jonathan Edwards. Ele converteu aos 20 anos e morreu aos 29 de uma doença por conta de fazer missões, levar a palavra de Deus. Morreu noivo. No final da sua vida, minguando de fato toda a sua força física. E assim como ia minguando a sua força física, obviamente vai aumentando a percepção espiritual. Isso acontece. Ontem estava visitando uma irmã e ela dizendo que o pai dela ficou acho que 21 dias em coma por conta da Covid. E a pergunta que se faz é o seguinte: você lembra de alguma coisa? E ele disse: lembro. Eu estava num lugar assim, num lugar assado, alguns nos lugares ruins, outros num lugar bom. Mas põe na internet para você ver. Pessoas que voltaram do coma por conta da Covid, todos eles vão dizer: olha, eu lembro de ouvir vozes, eu lembro de pessoas dizer: vem para cá, ou sai daí, pula daí. Porque quando a nossa vida está por um fio, a tendência é a percepção espiritual aumentar mesmo. Então, ele, prestes a se encontrar com Cristo, olha o que ele disse, põe ali, por favor. Fui feito para a eternidade, como anelo estar com meu Deus e prostrar-me perante Ele. Ó, que o Redentor pudesse ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Ó, vem, Senhor Jesus, vem depressa. Amém. Dormiu no Senhor. Homens que vivem para Deus, mesmo diante da maior angústia, do maior medo do ser humano, conseguem não temer. Em compensação, eu via sobre um cardeal francês chamado François Rabelais, dizendo que para ele a morte era um grande talvez. O cara foi criado na igreja, mas a morte para ele era: estou indo para um grande talvez. Não sabe. Em compensação, põe ali Paulo, por favor, Miguel, para terminar. Paulo em Romanos 8,38 diz assim: porque eu estou bem certo. Repare, Paulo não diz assim: eu tenho quase certeza, ou não sei o que vai acontecer. Paulo, ele é redundante. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só quem vive Cristo, diante da aflição, da angústia, do temor e até mesmo da morte, consegue dizer isso. Nada pode me separar do Senhor. Esses homens malignos que estão dizendo que eu sou herege e querem me matar, eles não podem me separar de Deus. Eles podem separar a minha cabeça do corpo. Isso eles podem. Eles podem me queimar, assim como queimaram muitos, jogando piche, pendurando em postes para funcionário de iluminação para as ruas de Roma. Isso eles podem fazer. Eles podem queimar o corpo, eles podem decapitar o corpo. Eles podem nos separar momentaneamente das pessoas que amamos. Mas nenhum deles podem nos separar do amor do nosso Deus que está em Cristo Jesus. Quem consegue viver dessa forma, a não ser quem tem Cristo como seu objetivo? Portanto, se eu e você colocamos Cristo como nosso centro, o centro da nossa existência, aquele que nos governa,
chegar em algum lugar vai ser bom, se chegarmos. Se não chegarmos também, que importa? Na glória temos a certeza que chegaremos. Só quem vive Cristo consegue desfrutar o momento. É por isso que Paulo, mesmo preso, numa situação angustiante, disse assim: gente, essas cadeias aqui seriam para eu pregar para os soldados de César. Conseguia ver Deus até nessas coisas. E só quem vive Cristo de verdade consegue fazer a obra de Deus de forma aprovada. A obra não é o seu objetivo, mas por conta de Cristo ser o seu alvo, ele vai se dedicar ao máximo para fazer o que ele precisa fazer da melhor maneira possível. Amém, meus irmãos?